Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 13. Hipocampo, ecos marinos monstruosos, também chamado borbotes ou zidraque, metade cavalo, metade peixe. Na parte superior, assemelha-se a um cavalo, embora tenha barbatanas em lugar de cascos. A parte inferior é a um peixe similis. Provou a ciência que, contrariando seu nome, o H não somente nos mares, mas igualmente em águas doces habita, sendo pois duplicis generis. Se de águas doces sua mais frequente residência são os grandes lagos. Costuma haver confusão, até mesmo da parte de homens eruditos, entre o H e monstros como o cervo marinho, cervos marinos ou polmorários, ou o burro marinho, onos marinos. A ignara plebe supõe que o H se origina de naturas distintas, ou seja, da mistura da semente circa coitum de um cavalo e de um peixe. Trata-se de falsa suposição, pois como se levaria a cabo tal coitus? A razão se perturba quando se tenta imaginar tal ato. Fisiólogos. Excelentíssimo Sr. Chefe da Guarda, Estevan Trilo da Cunha, em Ard Carraigui, escrita em Banfilim, a 18 de abril do 9º ano do reinado do ilustríssimo rei Miodrag. Excelentíssimo Sr. Chefe da Guarda, humildemente dou-vos notícia do que sucedeu na propriedade de nome Rocamora. Holt, o suspeito, novamente foi acometido por enfermidade e chamou um médico à propriedade. O bruxo jovem, Geralt denominado, aquele a quem Vossa Senhoria dá especial atenção, já partiu da propriedade. Como evadiu-se à noite em sigilo, informar não posso quando deixou a propriedade e a que parte se dirigiu, pelo que escusas peço. Desejando grande ventura a Vossa Senhoria, despeço-me muito respeitosamente. Uger Zolteri, investigador. Eis jovem senhor bruxo. O vendedor tirou o chapéu, limpou a testa com ele e apontou o poste junto à estrada, onde havia uma placa pendurada. Já estamos na Marca dos Lagos. A cidade forte de Tulak está lá adiante, depois da floresta. Eis-nos em casa, em segurança, e tudo graças ao Senhor. Ah, menos, disse Geralt, fazendo um gesto com as mãos. Estava tudo tranquilo. Não foi nada. Não foi nada porque um bruxo estava de prontidão. Os deuses protegem os que cuidam, e o Senhor nos protegeu. Esse era o acordo, e o Senhor fez por merecer seus 50 marcos. Fez por merecer. Vamos em frente. Eia! Ponham esses cavalos para correr. Os chicotes assobiaram, os eixos rangeram, as rodas fustigaram os buracos da estrada. As duas carroças de vendas rodavam pela via. A Marca dos Lagos. Geralt examinou a placa colada no poste. Na superfície algo enferrujada, de perto se podia reconhecer o brasão. No escudo preto, 2 peixes prateados a dossés, isto é, um de costas para o outro. Já é aqui? É, sim. O senhor está vendo lá embaixo a água brilhando? É o lago Tuain-Dur, bem o final dele. Logo depois começa outro lago, chamado Longo. Às margens deste fica a cidade forte de Tulak. Logo o senhor a verá. O conhecimento de Geralt sobre a Marca dos Lagos era escasso. É verdade que na biblioteca de Preston Holt havia um exemplar de Regni Caedveni Nova Descriptio, a obra de Baldwin Adovardo, mas Geralt mal o havia folheado. Assim sendo, ele não sabia que os principais, isto é, os maiores lagos, a partir dos quais a marca recebeu seu nome, eram 4. Tuain-Dur, Longo, Toika e Hanveg. Havia 8 lagos um pouco menores dos quais poucos se lembravam, com exceção dos pescadores locais. Já os lagos realmente pequenos ninguém poderia contar, e de seus nomes pessoa alguma se recordaria. Eram todos lagos glaciais, esculpidos havia muito,
muito tempo pelo manto de gelo e escavados pela correnteza dos rios que corriam sob ele. Isso hipoteticamente, pois as teorias sobre geleiras e degelos estavam apenas começando a surgir entre os mais modernos estudiosos de Oxenford. Os estudiosos mais antigos ainda teimavam em atribuir essa paisagem à força superior e sua especificidade ao entusiástico poder criativo que caracterizaria tal força. Em se tratando de pessoas fora de Oxenford e dos círculos universitários, poder-se-ia lhes falar a respeito de geleiras o quanto se quisesse e elas não entenderiam nada. Ao serem indagadas sobre de onde vieram os lagos, diriam que havia chovido nos buracos até eles encherem. Geralt também não sabia que a linha dos lagos, disposta no eixo norte-sul, historicamente delimitava a fronteira da Marca dos Lagos e do reino de Cadwin em si. A fronteira estava estabilizada. O povoamento se dera nas margens ocidentais dos lagos. A leste deles, até os distantes Montes Roxos, estendiam-se florestas selvagens, impenetráveis, que ainda impunham obstinada resistência aos machados dos colonos. Saíram da floresta. No vale, as águas do remanso do lago brilhavam argênteas. Destacava-se delas uma ilha, bastante afastada das margens, junto às quais se aninhava uma cidadezinha circundada por uma paliçada. O porto, rodeado por molhos de madeira, estava repleto de barcos de pesca. Redes dependuradas nas estacas secavam, defumadores fumegavam. Acima, voejando em círculos e gritando, gaivotas e andorinhas do mar. O portão com roldanas que levava à cidadezinha estava escancarado, e os soldados que dele cuidavam demonstraram pouco interesse pelo vendedor e suas duas carroças. Um deles, não obstante, parecia conhecê-lo, pois travaram viva conversa. Geralt olhou ao redor, sem saber ao certo se valeria a pena entrar na cidadezinha ou se deveria seguir viagem sem perder tempo. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz empolgada do vendedor. Ó jovem senhor, a sorte lhe sorri. Aqui em Tulark estão precisando urgentemente de um bruxo. Dizem que havia um anúncio no posto de fronteira. Como não o vimos, deve ter sido arrancado por um desocupado qualquer. Se você é mesmo um bruxo, disse ao se aproximar o comandante do posto. Então se apresse e se dirija ao magistrado. Lá vão dizer a você o que deve fazer e como. Vá reto por esta rua. É a casa de Porta Verde na praça, com uma torre e uma coroa pintadas com ouro na porta. Você vai achar sem dificuldade. Mostre o símbolo de bruxo, exigiu o Burgrave. Não que eu não confie em você ou protejam os deuses, esteja sentindo o cheiro de golpe. Calou-se, inclinou-se, analisou o medalhão com o lobo que Geralt tirou de dentro do casaco. Oh, perdoai. O Burgrave passou a dirigir-se a ele de forma mais solene. Vós sois deveras jovem, donde? Um bruxo. Falou um homem que até então estava em silêncio no cômodo, de semblante tão grave que beirava o sombrio, vestindo um gibão de couro apertado por um cinto de aço. Não deveria ser contratado pela autoridade local, mas sim por aquele que exerce a autoridade em toda a marca, o ilustre senhor Marquês, de quem sou o ministro plenipotenciário. Sou Diego Mars, Senescal Diego Mars. Saúdo Vossa Excelência. Geralt inclinou levemente a cabeça. Em que posso servir? O forte de Thornhall, residência de verão do excelentíssimo Sr. Marquês, vem sendo assombrado por algum monstro. Deve-se fazer com que o monstro não mais o assombre, por quaisquer que sejam os meios. O senhor saberá dos detalhes lá. Asseguro que receberá a generosa paga. Onde fica o forte? Partimos agora? Ainda estamos esperando uma pessoa. O Burgrave suspirou, balançando as mãos. E já faz bastante tempo, disse com sarcasmo. A estimada mestra se permite ser esperada. Vê-se esta moda entre as feiticeiras, deixar-se esperar. O Burgrave apontou um disco do tamanho de uma moeda que estava sobre a mesa, decorado não com a heráldica do hierarca novigradense, mas com runas e estranhos símbolos.
No centro do círculo havia uma protuberância, uma gema semi-preciosa de coloração amarelo-dourada. É uma joia de invocação, explicou o Burgrave. Chama-se Teddy Port. Se a pedrinha amarela for apertada com força 3 vezes, ela lança um chamado, e a pessoa chamada logo aparece por mágica. A isso se pode dar o nome de teleportação. Invocamos, esperamos, já deveras longamente. E esperaremos, interrompeu sombriamente o senescal Viegumars, tanto quanto for necessário. A curandeira é indispensável. Não me será permitido voltar a Thornhouse sem ela, pois... Ouviu-se um zumbido alto como o de um inseto num crescendo. Junto à parede do cômodo surgiu um círculo luminoso. No círculo, primeiro brilhou uma silhueta indistinta e logo depois emergiu dele uma mulher não muito alta, trajando vestes masculinas. O Burgrave e o senescal se levantaram, curvando-se. Honorabilíssima senhora mestra. Geralt também se curvou. Seu amuleto vibrava e pulsava sob a camisa. Ele se lembrou das feiticeiras vistas na praça em Spinion, de aparência jovem, belas como pinturas. Da mulher que emergia do círculo mágico, com seus curtos cabelos escuros, não se poderia dizer, é verdade, que não fosse bela, porém era vão procurar nela aquela beleza deslumbrante, tampouco juventude. Parecia um pouco mais velha que a sacerdotisa Neneke, de Ellsborg. Seu rosto redondo e a face corada, contudo, emanavam simpatia, um sentimento imediatamente perceptível, que fazia com que Geralt não lhe tirasse os olhos, ainda que se lembrasse dos ensinamentos de Preston Holt, de acordo com os quais as feiticeiras não suportavam ser encaradas e consideravam que as outras pessoas eram animais. Onde estou? Também a voz da mulher era simpática e melódica. Não conheço este lugar, mas não é Thornhall. É a cidade de Tulak, minha senhora. Sou o Burgrave. A mulher tirou dos ombros uma grande bolsa de lona e a colocou no chão. Como meu talismã veio parar em Tulak? Ela perguntou. Eu o deixei em Thornhall, para uso do Marquês Vaikinen, o excelentíssimo senhor Marquês. Gaguejou o Burgrave. Confiou a mim esse talismã. Visto que, interrompeu o senescal, não desejava que estivesse em Seval com um talismã que servisse para teletransporte. O senhor Marquês teve motivos para tanto. Precisamente, acrescentou o Burgrave. Então o ilustre senhor me entregou o talismã, para usar em caso de necessidade. E a necessidade chegou, eu sei. Onde está o paciente? É o filho do Marquês, o jovem conde Frederick, que sofreu um acidente. A senhora já sabe disso? Disse o senescal, visivelmente surpreso. Tão rápido? Por que meios? Magia, fofoca e pombos correios. Senhor senescal Diego Mars, se bem me recordo. Já nos encontramos antes. Com efeito, o senescal novamente se curvou. Seja bem-vinda, estimada senhora Nateravin. O conde ferido Frederick está acamado no forte de Thornhall, em Sevalk. Partiremos sem tardar. O medalhão de Geralt novamente vibrou. E o bruxo aqui presente? A feiticeira cravou nele seus olhos verdes. Irá conosco? Irá conosco, com efeito, disse categoricamente Diego Mars. Se me é permitido pedir, peço que partamos. Meu cavalo está na estrebaria, interveio Geralt, e vai permanecer lá. Não viajaremos a cavalo. Conforme se esclareceu, o destino da viagem era Sevalk, uma ilha no Lago Longo, visível muito distante do remanso como um contorno escuro e coberto por neblina. O meio de transporte revelou-se um grande e tosco barco de 6 remos, carregado com uma quantidade considerável de caixas, engradados, barris e sacos. A carga, além disso, incluía 4 ovelhas e um gato preto em uma gaiola. Vamos viajar nisso, estranhou a feiticeira. Nessa chata, com essa bicharada e essa tralha toda? Mas vocês não tinham um naviozinho que ia até Sevalk? Não é uma chata, respondeu Diego Mars com a fronte anuviada. É uma chalana. Além disso, a embarcação que vai até Sevalk não é um naviozinho, mas um cúter, a vela. Como, porém, ele está em uso, nos restou a chalana. Por favor, embarquem.
Embarcaram, ocupando lugares próximos à proa. Os remadores gemeram em uníssono, os remos rangeram nos toletes, a chalana zarpou. Perdoem-me, só estou me apresentando agora, disse depois de um tempo a mulher. Sou Virai na Teravim, curandeira. Geralt. Bruxo. Já tratei um bruxo. Chamava-se Holt, Preston Holt. Faz muito tempo, e duvido que alguém jovem como você. É impressão minha ou você está meio ressabiado comigo? Ah, andaram lhe contando sobre a tal animosidade entre as feiticeiras e os bruxos, não é? Contaram. Nem penso em pedir desculpas em nome dos meus confrades. A feiticeira ficou séria. Mas saiba que não tenho preconceitos. É preciso conquistar a minha animosidade. Então não fique cabreiro, está bem? Está bem. O Mars contratou você, não é? Tem algo a ver com o filho machucado do Marquês? Nada a ver. Parece que tem um monstro incomodando o povo na ilha. Ventava. Os toletes rangiam e a chalana deslizava vigorosamente pelas ondas. A neblina começou a se dissipar. As gaivotas grasnavam. As ovelhas baliam. O gato miava. Aquele veleiro, olá. A curandeira cobriu os olhos com a mão. Sr. Mars, não é justamente o naviozinho de vocês? O cúter. Corrigiu pacientemente o senescal. O cúter a vela Nihil 9. Quem o está usando? Quem viaja nele? Camaradas e companheiros de armas do ilustre Sr. Conde Frederick. Estão caçando hipocampos. Caçando o quê? Exatamente o que eu disse. Hipocampos. O cúter a vela Nihil 9 de súbito mudou seu curso, indo na direção deles. Depois de um tempo aproximou-se tanto da chalana que foi possível analisá-lo melhor. Tinha 3 velas, 2 triangulares na frente e uma grande quadrangular atrás. Quando se aproximou ainda mais, puderam distinguir algumas pessoas no convés. Do cúter vieram cantos, risos e gritos. Nada sóbrios. Mas que animada essa caçada, julgou Virai na Teravim. O senhor diz que estão caçando hipocampos. Para que os querem? Quais são as propriedades que possuem para que se deseje caçá-los? Senhora, veja, é assim, o senescal pigarreou. No ano passado, Ezira Metzigerkop, o afamado restaurateur, caiu nas graças de nosso rei, Miodrag, ao servir a sua majestade e a toda a corte um prato raríssimo, uma imensa ave assada, a porrines, se não me falha a memória. O assado agradou tanto ao rei que sua majestade concedeu a Metzigerkop o título de barão. Muitos o invejaram e assim deram início às caçadas. Vários daqueles que ambicionavam títulos de nobreza lançaram-se às matas a fim de caçar para sua majestade algo ainda mais único. Compreendi. Então aqueles no iate, no cúter, já disse são camaradas. E companheiros de armas do conde, eu ouvi. E querem caçar hipocampos. Correram boatos de que sua majestade degustaria um hipocampo com grande prazer. Então eles teimaram que conseguiriam capturar. E vão se tornar barões? Já são barões, em sua maioria. Mas contam com fama e com a graça de sua majestade. E aqui neste lago de vocês, interessou-se Virai na Teravim. Realmente existem hipocampos? Supõe-se que sim. Contudo, poucos de fato os viram, pois são ariscos em demasia. É preciso ser sorrateiro, comedido, agir em silêncio, e ali no cúter, vocês podem julgar por si mesmos. Muito comedidos, disse com sarcasmo a feiticeira. Isso não é uma caça, é um banquete sobre águas. Como que ilustrando, um dos barões do cúter, a vela inclinou-se na amurada e vomitou copiosamente. O restante da tripulação explodiu em gargalhadas. Nihil 9, disse Virai. Os toletes rangiam. As pás dos remos lançavam gotas d'água, as gaivotas grasnavam. O cúter enfunou suas velas e se afastou. Os gritos e cantos ébrios pararam de chegar até eles. Perto da proa da chalana, a água subitamente se agitou e vários peixes prateados começaram a saltar sobre a superfície. Trutas, reconheceu Geralt. De bom tamanho, mais de um côvado de comprimento. Queria saber qual criaturas está caçando. Aqui, explicou Diego Mars. Vivem lúcios de mais de 60 libras. Para um desses, uma truta de um côvado é o mesmo que um alburno. E no fundo vivem outras bestas, as quais prefiro nem mencionar. Ou talvez. Virai na Teravim ficou curiosa.
Algum desses famosos hipocampos tem assustado as trutas? Hipocampos não comem peixes, discordou Geralt. Não os caçam. O que eles comem? Algas. Quer dizer que pastam, que nem vacas? Dá para dizer que sim, mas seria melhor não dizer isso. Intrometeu-se de forma enfática o senescal, principalmente em Thornhall. O jovem Sr. Conde Frederick, afinal, sofreu ferimentos ao travar feroz combate com um hipocampo. Se começasse a dizer que uma vaca o feriu, o conde foi ferido por um hipocampo, estranhou a curandeira. Como assim? É um herbívoro. O que você tem a dizer, bruxo? Os herbívoros também sabem ser perigosos, respondeu Geralt. Localizado na ilha de Sevalk, o forte de Thornhall era circundado por uma paliçada dupla. A primeira se erigia às margens mesmas da ilha e agora, com o elevamento do nível da água causado pelo derretimento da neve e do gelo, estava submersa até quase a metade. A segunda paliçada coroava um aterro de algumas braças de altura. 2 torres quadrangulares dominavam o conjunto. Uma fortaleza de verdade, avaliou o bruxo. Dá para ver que é de defesa. Defensiva, confirmou Diego Mars. E não foram poucas as vezes que ela os defendeu. No começo da história da marca, acrescentou Viraina Teravin. Aconteceram aqui muitos confrontos com os elfos da floresta. A margem oriental era deles, acrescentou o senescal. A ocidental, nossa, dos humanos. E a ilha era um posto avançado. Passava de mão em mão. Ao final, tomamos a colina e construímos o forte. Isso se deu no reinado do rei Benda. Há muitos anos. Adentraram a baía que se revelou um canal escavado. O canal era atravessado por um portão grande e pesado, feito de toras. Do posto de guarda acima do portão, foram avistados e saudados. Soou uma corneta. O portão se abriu lentamente. Atrás dele havia um ancoradouro circundado por pieres. A chalana atracou em um deles, encontrando espaço livre entre os demais barcos. Geralt olhou ao redor. As torres de perto lembravam blockhouses construídos com vigas de pinho de espessura imponente. Entre as torres ficava um único edifício de madeira, enorme de vários andares, que se assemelhava mais a um blockhouse do que a uma casa, com seteiras em vez de janelas. Desembarcaram no ancoradouro e os remadores imediatamente começaram a retirar a carga do barco. Viraina Teravin parecia querer perguntar algo ao senescal, quando este subitamente pigarreou e curvou-se em reverência. Pelo ancoradouro, assistida por 2 servas, e em direção a eles uma menina de cabelos claros. Aparentava ter 15 ou 16 anos. Era de rara beleza, e muito magra. De tão frágil e delicada, parecia que iria quebrar-se. Caminhava erguendo levissimamente seu elegante vestido azul centáurea, para que ele não se prendesse nas tábuas ásperas. Diego Mars curvou-se ainda mais. A menina pousou nele seus grandes olhos de corça, mas apenas por um momento. Parecia interessar-lhe mais a carga trazida pela chalana, que já fazia crescente pilha no ancoradouro. É a condessa Ludmila, cochichou Diego Mars, vendo a dúvida no olhar de Geralt. A filha do excelentíssimo Sr. Marquês Vaikinen. Está em Sevalk apenas por uma temporada, pode-se assim dizer. Pode-se dizer que está presa aqui, disse Viraina Teravin entre os dentes. Não é preciso dourar a pílula, Sr. Mars. Todo o reino de Caedwen já conhece o boato, e eu não brinco com boatos. O senescal franziu o senho. Ademais, Sua Excelência o Sr. Marquês está no seu direito. É direito do pai endireitar uma filha desordeira, e se necessário puni-la. O que ela aprontou? Geralt observava a jovem como que encantado. Foi coisa de amor. Riu a curandeira. Seu coração juvenil bateu mais forte. Bateu onde não deveria. Interrompeu-a com a face sombria Diego Mars. E quando não deveria? E por quem não deveria? Mas que direi eu? A senhora, cara mestra, sem dúvida já sabe de tudo. Conhece os boatos. É de se entender que eu saiba, disse mais uma vez com sarcasmo Virai.
O coração da condessa Ludmilla foi roubado com todo seu consentimento e vontade pelo infante Redfern Finnegan. Ninguém mais, ninguém menos do que um Finnegan. E aí surgiu a encrenca. Como assim? Eles se detestam, interveio Mars, os Vaikinen e os Finnegan. Entre eles há uma rixa ancestral. Teve sangue, cadáver, de certo modo. Envergonhou-se o senescal. Mas o senhor, jovem bruxo, em vez de se ocupar com meros boatos, esteja de prontidão para realizar suas tarefas de bruxo. Bem como a senhora mestra, peço escusas, deveria ir com urgência ver seu paciente que sofre, razão pela qual foi chamada. Tem razão, tem razão. A curandeira arrumou a bolsa no ombro, vou vê-lo mais rápido que puder. Nos vemos mais tarde, bruxo. Leve-me até lá, Sr. Mars. Ao lado, no ancoradouro, algumas mulheres limpavam peixes. Assistia-lhes o gato preto, aquele mesmo que chegara a Sevalque junto com Geralt e a curandeira. Na água do ancoradouro boiavam escamas, entranhas e bexigas natatórias. O sol se punha sobre o lago, refletindo-se em sua superfície. Algo gritava ao longe, provavelmente Grus. O jovem conde Frederick Vaikinen contou Virai na Teravin, recostada na paliçada. Quando indagado, inventou as lorotas que pôde. Mas eu sou uma médica. Sei reconhecer a natureza das lesões e as causas de seu surgimento. Então o obriguei a confessar. Imagine que a culpa não foi de um hipocampo, nem de nenhum outro monstro. O filho do marquês embriagado subiu no mastro de um cúter para se exibir e caiu lá de cima. Quebrou a clavícula, deslocou o tornozelo e machucou o joelho, que inchou demais. Não vai passar sem drenar o líquido. E os seus assuntos, bruxo? Vão indo. O monstro que rondava Thorhall, percebeu Geralt, tinha predileção por cozinhas e foi lá que Geralt decidiu buscar mais informações. As senhoras cozinheiras, mulheres gentis, receberam-no desde o início com uma caneca de cerveja e um pote de verdemã salgado. Geralt mordiscava o verdemã e bebericava a cerveja, enquanto as cozinheiras soltavam o verbo, falando todas ao mesmo tempo. O monstro era pequeno, mas incomodava. Tinha cara de sapo e olhões esbugalhados. Coachava como um sapo. Arrastava-se do lago trazendo sujeira e lodo nas suas patas de sapo. Não restava nada a fazer além de limpar. Urinava pelos cantos. Devorava todos os produtos. Derrubava trigo e farinha por toda a cozinha. Quebrou uma chaleira. Surrupiou uma concha de prata com o brasão de sua graça o conde. Da última parte do relato, Geralt duvidou. Pela descrição, tratava-se de um vodnik, criatura que muitos falsamente acusavam de furto. Sendo assim, a colher não devia ter sido surrupiada por ele. Enquanto ofereciam mais cerveja, as cozinheiras disseram que fazia cerca de 2 semanas que o monstro fora visto pela última vez. Virai na Teravin ouviu a história sem interromper. Um vodnik pode até incomodar, mas dificilmente vai ser perigoso para os seres humanos. Mas já que estão pagando, bem, vou ter que patrulhar, dar uma cuidada e se ele aparecer, assustar e enxotar o bicho. Terminou Geralt, suspirando. E você, minha senhora, me fale sobre a rixa ancestral, que teve algum sangue. Não precisa me chamar de senhora. A feiticeira chutou uma cabeça de peixe para fora do ancoradouro. Quanto à rixa, foi assim. Magnus Vaikinen, avô de Sirius, o atual marquês, tinha negócios com Roald Finnegan. Quando a sociedade que eles tinham faliu, Roald e Magnus passaram a se acusar mutuamente de malversação e roubo, em público, alto e bom som. Por fim, Magnus desafiou Roald para um duelo. Ao saber disso, a esposa de Roald abortou. E o velho e adoecido pai de Magnus morreu por causa da situação. Foi assim que começou a rixa, a qual cada geração acrescentou algo até hoje. Sirius Vaikinen e Gordon Finnegan disputaram o título de senhor da marca. Quando o rei nomeou Sirius como marquês, Gordon se queixou à torta e à direito de trapaça, compadrio e corrupção. E a senhorita Ludmilla? O clássico, pode-se dizer. Em algum baile ou recepção, ela viu o jovem conde Redfern Finnegan, filho de Gordon e bisneto de Roald.
Compõe um poema sobre o resto. Não sou muito bom com poesia, e nunca estive em um baile na minha vida. Apaixonaram-se à primeira vista, disse a feiticeira, rindo. Começaram a se encontrar em segredo. Sabiam que os pais não permitiriam o relacionamento, então decidiram fugir. O Marquês Sirius frustrou a fuga, aprisionou a filha aqui, nesta ilha inacessível, e passou a tutela a seu filho, o Conde Frederick, irmão de Ludmilla. Não foi sem motivo que ele deu ao filho a guarda da própria irmã. Frederick, por motivos totalmente particulares, odeia Redfern. Não faria nenhum conchavo com ele, nem se deixaria subornar. Várias vezes já anunciou publicamente que preferiria ver a irmã morta a vê-la com Redfern. Frederick decidiu, no entanto, que o melhor cuidado com a irmã é exercido pela própria ilha e que a vigilância é dispensável. Então usa com entusiasmo a liberdade e os recursos financeiros que lhe foram dados pelo pai. Arrastou para Sevalk seus camaradas e, com a desculpa de estarem caçando hipocampos, bebem e fazem festa sem parar. Falando do diabo. Estão voltando. Exaustos e bêbados, os caçadores de monstros. O portão do ancoradouro se abriu, rangendo e estrugindo, e o cúter à vela Nihil 9 adentrou. Atracou junto ao pier, e depois de um instante, com alguma dificuldade, um grupo de jovens desembarcou, a maioria trançando as pernas, e muito barulhentos. A juventude dourada de Ard Kahagi. Vrai franziu os lábios. Os primogênitos de pais ricos, cheios de títulos e bem posicionados. Conheço alguns deles, e não pelo melhor lado. Aquele ali que mal consegue andar, é o filho mais novo do Barão Dormont. Eu o curei. Não vou contar do que. Aquele último lá, talvez o mais sóbrio, é Premium Grohot, filho do proprietário de uma cervejaria, o novo rico. Vá saber o que faz com uma companhia dessas. Está caçando hipocampos. Virai riu ironicamente diante da sugestão. Essa caçada, voltou à seriedade. Sem dúvida vai me arranjar mais pacientes quando algum deles quebrar algo. Desde que nenhum deles se afogue, porque para isso a medicina não teria remédio. E eu não me preocuparia com os hipocampos. Não me parece que essa juventude dourada e desvairada consiga lhes causar algum tipo de dano. Geralt não comentou. Por ora é isso. A curandeira arrumou o cachecol. Vou extrair o fluido do joelho do conde. Boa sorte. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.